Oi meninas, bom dia! Meu nome é Laís Vieira Lima, eu sou enfermeira especializada em oncologia e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vitamina D, né? Um assunto bem importante. Antes de ontem, uma paciente do coração teve uma dúvida relacionada à vitamina D e tal, que ela tinha terminado a quimioterapia alguns meses atrás, ela poderia fazer uso da vitamina D. Aí, no momento, eu não tinha uma resposta assim, convicção para poder dar, né? Falei assim, vou pesquisar, né? A melhor coisa é pesquisar. Então, eu fui pesquisar, respondi ela e falei assim, cara, através dessa dúvida, eu vou transformar em uma aulinha e espero que vocês gostem. Muitas das coisas vocês vão saber, aprender hoje, ou já sabem, ou somente está reforçando. E espero que vocês gostem, tá bom? A vitamina D, segundo Holly, no ano de 1981, a vitamina D é um hormônio lipossolúvel, né? A vitamina, ela é solúvel em gorduras, tá? Ela regula, né, o metabolismo ósseo e a reabsorção óssea. Atua na homeostase do cálcio, nesse equilíbrio, homeostase é equilíbrio do cálcio no trato digestório, rins, sistema respiratório e enfim, ok? Atua também na absorção do cálcio no intestino e na reabsorção óssea. Essa é a definição da vitamina D, segundo Holly, no ano de 1981. Tá bem? Até aí, tudo bem? Tá. Se caso você tiver alguma dúvida, é só colocar aí no comentário, tá? Nós vamos falar também um pouquinho sobre as vantagens e os fatores prejudiciais da vitamina D. A gente pensa assim, né? Poxa, a vitamina D é só a vantagem, né? A vitamina D é bom para os ossos, fortalece os ossos. Essa era a minha visão. Eu pensava que não tinha fator prejudicial relacionado à vitamina D. Sem zoeira, eu pensava que era de boa. Mas só que a vitamina D tem suas vantagens e tem seus fatores prejudiciais, sim. Por isso que mais lá na frente, eu vou até falar pra vocês sobre um exame que é feito, um exame de sangue, só que é específico para ver em relação ao nível da vitamina D no sangue, né? Então, ao andar aí da carruagem, a gente vai tá vendo aí sobre esse exame de sangue relacionado à vitamina D, tá? As vantagens da vitamina D é que ela atua, né, no controle da proliferação celular e da diferenciação celular. Bom, o que seria isso? Todos nós temos processos que funcionam no nosso organismo. Tem um processo que se chama mitose, que eu já até falei isso em alguns vídeos anteriores, que é a divisão celular, né, onde acontece ali a duplicação das células e tal. Isso acontece em todo ser humano, né? Mas a gente também tem uns outros processos no organismo que se chama protoncogenes e genes supressores de tumor. Protoncogenes são proteínas que ativam a divisão celular. E genes supressores de tumor são proteínas que inibem, né, a divisão celular, tá? Inibir, interromper, parar, tá? Então, o que acontece? Quando uma ou mais células sofrem alterações, o DNA delas são modificados, essas proteínas deixam de ser proteínas e se tornam somente oncogenes, né, que são as células cancerígenas. Então, tudo que estava acontecendo ali certinho no processo normal do organismo vai começar a desestabilizar. Essa seria a palavra, desestabilizar, entendeu? Então, a vitamina D ela é muito importante, que atua nesse controle da proliferação celular. As células que a gente produz aqui o tempo todo no nosso organismo, produz numa medida certa, né, e tal. Sendo que quando esse processo ele é alterado, desestabilizado, as células vão se dividir assim, como que eu posso dizer para vocês entenderem? Bagunçar. Elas vão começar a bagunçar, entendeu? Se bagunçar entre elas e vai se dividir mais do que o normal, mais do que o limite. Então, isso seria uma proliferação celular, tá? Então, ela vai atuar nesse controle e na proliferação celular. Uma das vantagens da vitamina D, tá? Outra vantagem da vitamina D
deixa eu ler aqui o nome, que ela regula o eixo epsidina e ferroportina. O que significa isso? É que melhora em relação à disponibilidade de ferro, né? E trata, né, a anemia que é provocada pelo câncer em si, né? Até mesmo o que acontece. Medicamentos que vão atuar na circulação sanguínea, onde encontram as células ruins e células boas. Então, as células sadias vão ser prejudicadas, né? Então, todas as células troncos que também são produzidas na medula óssea também vão ser prejudicadas. Então, as hemácias em si, que são responsáveis pela oxigenação, né, e por dar esse vigor mesmo no corpo, vão ser diminuídas. E as hemácias diminuídas vão provocar o quê? A anemia em si. Então, a vitamina D regula esse eixo, epsidina e ferroportina, que melhora na disponibilidade de ferro, né, tratando a anemia que é provocada relacionada ao câncer e tratamentos medicamentosos que são utilizados em quimioterapias. Então, essa é uma das vantagens também da vitamina D. Quando eu falei importante no papel da proliferação celular, no controle celular, é um trecho desse autor aqui, Vandenbent, no ano de 2000. Tá? Ele disse isso, que é importante, a vitamina D é importante no papel do controle celular e da proliferação celular, tá bem? É só mesmo para poder fixar, que eu não tinha falado do autor anteriormente que descreveu essa explicação, tá? Bom. Lembrei agora. 2 fatores prejudiciais que a vitamina D, ela auxilia na redução do nível de caquexia. O que é caquexia? Caquexia. Caquexia significa perda de massa corporal, perda de tecido adiposo, né, de gordura em si, tá? A vitamina D, ela vai auxiliar nessa perda de massa corporal, de gordura em si. Estranho, né? Sendo que são informações que eu me baseei relacionadas ao site do Oncoguia, Stop Câncer Portugal, que é um site relacionado à oncologia lá de Portugal, e no Instituto Nacional do Câncer, tá bem? Então, a caquexia é essa perda de massa corporal, perda, né, do tecido adiposo, de gordura em si. A vitamina D, ela auxilia nessa redução de caquexia, na redução de massa corporal, tá? Bem, existem os medicamentos, né, que são utilizados até mesmo em tratamentos em si. Chama antracilina, né? Essas substâncias medicamentosas. Antracilina, ciclofosfamida e os taxanos, tá? Esses 3 tipos de medicamentos que eu me baseei lá no site Stop Câncer Portugal, né? Para falar em relação a alterações que se dá por causa desses medicamentos em si. O que acontece? Esses medicamentos, eles vão contribuir para a diminuição da vitamina D no sangue. Diminuindo essa vitamina D no sangue, vai ocasionar aquelas reações na mucosa oral, a mucosite, né? E a formação, né, na mucosa oral e a
alteração no paladar. Muitas das vezes eu ouço, né, algumas pacientes falando, não tô sentindo um gosto. Só sinto um gosto específico de alguma coisa, mas da maioria das coisas eu não tô sentindo um gosto de nada. Então é isso, porque tem certos medicamentos, né, como diz no site Stop Câncer Portugal, os que possuem antracilina, ciclofosfamida e os taxanos, contribuem para essa diminuição da vitamina D no sangue em si, tá? Vitamina D e quimioterapia. Esqueci até de mostrar o papelzinho pra vocês. É isso que eu tô falando, tá? Existem alguns outros tipos de vitamina que não tá específico nos sites de referência que eu li, que eu já disse aqui. Que quando a pessoa toma, né, até mesmo durante o tratamento, reduz a eficácia do tratamento em si. Porque o tratamento ele vai funcionar de uma forma, né, uma forma específica ali, né, para poder destruir as células cancerígenas, né, vai atuar num todo. Só que alguns tipos de vitaminas reduzem essa eficácia do tratamento. O tratamento não será a mesma coisa, vai reduzindo a eficácia do tratamento em si, tá? Deixa eu ver mais uma outra pontuação aqui. Ah, tá. Bem, é porque é muita informação, tá, gente? Então, por isso que eu tô dando sempre uma lidinha pra poder me lembrar. Na quimioterapia, segundo o site do Oncoguia, né? Na quimioterapia em si, ela vai ter a ação de destruir as células cancerígenas, mas as células sadias também. E os setores assim mais prejudicados, que as células sadias ficam mais prejudicadas, é na medula óssea, nos folículos capilares e no revestimento da boca, né? Por quê, né? Por quê, né? Porque, como eu disse aqui em relação ao revestimento da boca, né, na mucosa oral, que tem certos medicamentos, né, ciclofosfamida, os taxanos, as antracilinas, que contribuem para a diminuição da vitamina D em si. Então, ocasiona o que? Mucosite, né, e a alterações no paladar em si, tá bem? Faz jeitinho. E também tem outros tipos de medicamentos, não todos os medicamentos, né? Mas que também atuam na matriz capilar, né? A matriz capilar é a parte principal, né? A base principal, né? Em relação à região capilar mesmo dos cabelos, né? E ali, o que que acontece? Tem umas células que se chamam células papidérmicas. Acho que é isso mesmo. Papidérmicas, né? Que elas são células especializadas, específicas, que atuam no crescimento e no desenvolvimento do cabelo, né? Então, quando os medicamentos atuam nessas células, essas células vão o quê? As células benignas vão ser destruídas, as células sadias vão ser destruídas. Então, que estava atuando ali no desenvolvimento e no crescimento do cabelo, vai o quê? Vai desestabilizar, vai ocasionar um enfraquecimento nos fios do cabelo, tá? Então, por isso que ocasiona essa reação de cair os fios do cabelo. E também um outro setor que é muito atingido é a medula óssea, né, gente? A medula óssea ela é um tecido gelatinoso que é encontrado no interior dos ossos, né? Eu digo que a medula óssea é um centro de produção, é uma máquina de produção, onde vai produzir os componentes sanguíneos, hemácias, as plaquetas, os glóbulos brancos, e cada componente sanguíneo tem sua função no organismo, né? Os glóbulos brancos são responsáveis pela defesa do organismo, né? De reconhecer, de destruir como posso dizer, essas bactérias e vírus, esses invasores. Então, os glóbulos brancos eles atuam na defesa do organismo em si,
né? Ele que é responsável pela nossa imunidade. As hemácias são responsáveis pelo esse transporte de oxigênio, né, no nosso corpo. E as plaquetas, elas atuam na coagulação sanguínea, muitas das vezes principal, até muitas das vezes não, ela é principal até mesmo pelo tampão plaquetário, né, bloquear em relação a hemorragias em si. Então, as células benignas na medula óssea que são destruídas, né, elas vão desestabilizar esse processo da produção dos componentes sanguíneos, né? Não vai produzir o que é para ser produzido, vai produzir menos do que o normal ou mais do que o normal, e acaba que por desestabilizar a imunidade do paciente em si, né? Então, por isso que muitas vezes ocasiona as reações do cansaço, da fadiga, tá? Tem uma outra palavra também, é apatia, né? A pessoa fica parada, até luta ali, né? Mulher que é dona de casa, né? Dona do lar e que tem que, mesmo assim, às vezes não tem ajuda de muitas pessoas e que tem que lutar, tem que buscar criança na escola, fazer comida em casa, fazer essas coisas, mas assim, faz naquele cansaço, naquela fadiga, mas por causa disso, porque muitos medicamentos entram em contato com a medula óssea, ocasionando essa alteração, esse desestabilizar mesmo em relação à produção dos componentes sanguíneos, e ocasionando essas reações que eu falei aí anteriormente, tá? Então, por isso que as células mais afetadas são nesses setores: medula óssea, folículos capilares e revestimento da boca. Aí é muito interessante, né? Conforme a gente vai estudando e pesquisando, que antigamente, quando eu palestrava, eu falava assim, não, quando faz tratamento quimioterápico, né, radioterápico, tem suas reações, né? Acontece sim as reações, mas por que acontecem essas reações? Porque tem medicamentos, agora eu sei falar porque eu estou estudando, né? Então eu falo com convicção. Tem medicamentos que alteram todo o processo ali, afetando as células sadias e ocasionando essas reações, né? Tem toda uma história por trás, tem toda uma origem, tá bem? Vitamina D. E o exame de sangue e o exame da vitamina D. Gente, é um exame de sangue, sendo que acontece, como posso dizer, igual os outros exames, tá? Vai colher o sangue, só que quando for pedir, né, pro médico prescrever, no caso, é o exame da vitamina D, porque é um exame específico relacionado à vitamina D, né? Vai colher, né, uma quantidade de sangue, vai levar pro laboratório para poder ver relacionado à vitamina D. A quantidade de vitamina D no sangue. Se tem muita vitamina D em excesso, né? Ou se tá com deficiência de vitamina D, né? Então, muito bom. Eu não sei quem já fez esse tipo de exame, mas quem não fez e até mesmo quiser conversar com o seu médico relacionado a isso, que tem dúvida em relação à vitamina D no sangue em si, tá sentindo que precisa de vitamina D, é muito bom fazer esse exame para ver como é que tá o nível de vitamina D no seu sangue e o que vai ser feito para te auxiliar, né, para te ajudar durante essa caminhada. Se você precisa tomar suplementos ou comer algum tipo de alimentação diferenciada, ou não é preciso. Então, é muito importante fazer esse exame de sangue, né, que é um exame específico para ver a quantidade de vitamina D no sangue, para ver se está com excesso de vitamina D ou se está com alguma deficiência de vitamina D. Porque deficiência de vitamina D pode ocasionar o quê? Desgaste ósseo, uma alteração óssea. Então, muito importante esse exame de sangue,
tá? Relacionada à vitamina D. Bom, a vitamina A, C e E, elas atuam como antioxidantes, né? Significa que pode impedir a formação de radicais livres que danificam o DNA, tá? Então, elas atuam como uma defesa, tá ok? A, C e E atuam como uma defesa para que não ocorra um defeito, uma alteração celular e venha ocasionar em relação a câncer, tá? Tá certo? E a vitamina D, como eu falei, gente, tem essas vantagens e consequências. E claro que deixa a gente um pouquinho na dúvida, porque a gente fica pensando, eu tomo ou não tomo vitamina D. Mas é muito importante fazer esse exame de sangue, que nem eu mesma sabia, fui pesquisar ontem. E pra ver como é que tá o índice de vitamina D, né? Se tá acima do normal ou se tá abaixo do normal. Se é preciso tomar suplementos ou não, se é preciso comer alguns tipos de alimentação ou não. Então, pelo exame vai dar para poder verificar e o médico vai te auxiliar. Vai te auxiliar de uma ótima forma. Bem, eu utilizei essas referências aqui do Oncoguia, do Instituto Nacional do Câncer, né, do Redome, para poder falar em relação à medula óssea em si. O Stop Câncer Portugal. Utilizei também alguns artigos que eu não anotei, mas citei o nome dos autores, que é relacionado aos trechos que eu falei em relação à vitamina D, né, em relação na atuação e no controle da proliferação celular. Também citei o autor que disse isso. E espero que vocês tenham gostado da aula. A aula ficou muito grande. Que Deus abençoe cada uma de vocês. Tchau, tchau. Gratidão.